Hoje vamos contar uma história protagonizada entre duas potências mundiais que teve grandes desdobramentos no oeste baiano, transformando uma vasta área quase desabitada em uma economia pujante e diferenciada. O interesse e a especulação sobre as terras da região oeste da Bahia ganharam força na década de 1960, com a construção da nova capital nacional, Brasília, que foi fundada com diversos propósitos, entre os quais a interiorização do desenvolvimento do Brasil, que até então se verificava com mais força apenas em áreas litorâneas e suas proximidades. Uma das maiores preocupações dos norte-americanos nos agitados anos 1970 era a inflação, que estava realmente decolando apesar do controle de preços em vigor desde que Nixon desvinculou a cotação do dólar e do ouro em 1971. Mas as commodities agrícolas estavam em uma vibração diferente. Isso porque o presidente Richard Nixon havia permitido a venda de grãos para a União Soviética, que teve uma desastrosa quebra de safra naquele período. Assim, os preços agrícolas dos Estados Unidos subiram cerca de 19% em 1972 e pareciam estar acelerando ainda mais em 1973. O dólar estava em uma trajetória de queda e os investidores correram para as commodities como meio de salvação. Os soviéticos compraram 1/4 da safra de trigo dos Estados Unidos de 1972 e 1973. Além de grandes quantidades de soja e milho, os chamados grãos para alimentação. Os consumidores americanos sentiram a dor dessa operação nos bolsos. Nos primeiros 6 meses de 1973, os preços das carnes, aves e peixes estavam subindo a uma taxa anual de 40%. Com o pandemônio instalado, chegamos ao ponto alto dessa história, quando os fazendeiros americanos passaram a destruir o plantel de galinhas e vender porcas reprodutoras por não conseguirem comprar rações devido aos altos preços. Em um determinado momento, o secretário de Agricultura, Earl Butz, passou a estar convicto de que não haveria oferta suficiente para atender à demanda doméstica se os pedidos de exportação fossem atendidos. Então, anunciou, com o aval do presidente Nixon, a proibição das exportações estadunidenses de soja e caroço de algodão. Essa decisão, mesmo tendo sido tomada a milhares de quilômetros, teria grande influência no futuro da região oeste da Bahia. O acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos para a venda de grãos afetou a reputação do presidente americano por ter gerado uma crise de abastecimento interno e ainda beneficiado um antigo inimigo. No Japão, essa notícia foi recebida com uma mistura de choque, tristeza e determinação. Cerca de 92% das 3 milhões de toneladas de soja consumidas anualmente no Japão eram fornecidas pelos Estados Unidos. Esta já era a terceira humilhação que o Japão teve de suportar nas mãos de Nixon, e eles não ficaram felizes com isso. Esse período, que passou a ser conhecido como a crise do embargo dos grãos, obrigou os japoneses a buscar outros fornecedores. Assim, foram iniciadas discussões sobre um programa de parceria agrícola entre Brasil e o Japão. Com isto nasceu o PRODECER, Programa de Cooperação entre Brasil e Japão para o Desenvolvimento dos Cerrados, em 1974. Em 1978, começaram de fato os investimentos. Dali por diante, as terras inférteis do Cerrado Baiano, contaminadas por altos teores de metais, como o alumínio, passariam por uma transformação colossal, baseada na Revolução Verde, uma filosofia de trabalho que surgiu com o intuito de aumentar a produção agrícola por meio do uso de maquinário no campo e a utilização de adubos químicos, inseticidas, herbicidas e sementes transgênicas. Após a primeira fase do programa, executada no estado de Minas Gerais, as ondas migratórias de agricultores sulistas foram direcionadas ao oeste baiano, dando início ao PRODECER 2. Os recursos foram disponibilizados pelo governo brasileiro, governo do estado da Bahia, com aporte vindo de bancos japoneses.
Além do financiamento, houve uma intensa cooperação técnica naquele momento. Vejam o trecho de um antigo documentário da TV Nikkei sobre os investimentos japoneses na região. Estamos em plena região do Cerrado. É uma imensa área que se espalha por 10 estados brasileiros. Nela, caberiam 5 vezes o Japão. Há 20 anos, era uma área difícil para a agricultura. 未開の大地から緑の高地へと開拓されたセラード、ブラジルの州の実州にまたがり、日本の国土面積の5倍にもなると言われる世界の穀倉地帯。Hoje a paisagem está mudada. Aqui no oeste da Bahia, no Alto Cerrado, as plantações verdes, o movimento de caminhões e os gigantescos silos que podem ser vistos da estrada mostram que o progresso já chegou. バイア州の西部は農業開発によって閉ざされた土地、干木と草原のセラードは見渡す限りの農耕地に成長しました。A soja é o principal produto cultivado. Aqui, os agricultores estão batendo o recorde nacional de produção e transformaram o grão da soja em fonte de progresso. 大豆の生産は国内一を誇り、この地方の大事な収入源になっています。Toda esta mudança foi graças ao PRODECER, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado. Recapitulando, uma treta entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque um autorizou o outro a comprar seus grãos e o outro comprou muito mais do que deveria, acabou criando um problema para o mercado interno americano, que se protegeu proibindo a exportação de grãos e prejudicando o Japão, que teve que buscar outra solução, bem longe dali, no Cerrado brasileiro. Isso provocou fortes impactos econômicos em uma área quase desabitada, e esta se transformou em uma região próspera e reconhecida nacionalmente. Outros projetos também tiveram papéis importantes no processo de crescimento econômico e demográfico do Oeste baiano. As rodovias, por exemplo, permitiram a chegada de insumos e o escoamento das safras, atividades imprescindíveis para o estabelecimento do setor agrícola em qualquer área. O projeto que deu início à construção da BR-242 e outras rodovias federais de longas distâncias veio para fortalecer o Distrito Federal, cuja capital, Brasília, havia sido fundada em abril de 1960, e a partir das vias terrestres seria conectada às capitais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Os trechos das BR-020 e 242, que ligam Brasília a Salvador, foram concluídos em meados dos anos 1980. Até o início da referida década, os moradores do Oeste baiano encontravam-se totalmente afastados da capital do estado. Os ônibus que faziam o trajeto, além de atravessar o Rio São Francisco em balsas, na cidade de Botirama, apresentavam problemas mecânicos devido às precárias condições da estrada. As viagens duravam dias. Desde sua fundação, em 1891, Barreiras passou por curtos e intermitentes ciclos de desenvolvimento até chegar aos tempos atuais. Hoje, a capital do Oeste baiano se consolida como um importante polo agropecuário e o principal centro urbano, político, educacional, médico, tecnológico, econômico, turístico e cultural, com forte influência em um raio de mais de 300 quilômetros. A segunda maior cidade da região, Luiz Eduardo Magalhães, ocupa o primeiro lugar no ranking econômico oestino. O município, que completou 23 anos no último dia 30 de março, apresenta crescimento populacional vertiginoso e está sempre no topo entre os maiores produtores e exportadores de grãos do Brasil. Além de produzir em larga escala, superando a marca de 11 milhões de toneladas de cereais, leguminosas, oleaginosas e algodão, na safra 2022-2023, a região alcança também índices consideráveis de qualidade, tendo a soja com maior teor de óleo do Brasil, ao lado de poucas outras regiões, e uma das mais limpas, longas e resistentes fibras de algodão do mercado internacional. Em 1970,
Barreira somava 20.864 residentes, sendo quase 2/3 na área rural. Em 1980, dobrou o número, chegando a 41.462 habitantes. Em 1991, atingiu a marca de 92.640 moradores. Na última informação que tivemos sobre o censo 2022, que ainda não terminou, a capital do Oeste Baiano registra 165.413 pessoas. O município de Luiz Eduardo Magalhães, que tinha poucas dezenas de habitantes no início dos anos 1980, chega a 2023 com a incrível marca de 108.671 moradores, recebendo migrantes de todas as partes do Brasil, com destaque para a região de Irecê e a Chapada Diamantina. As duas maiores cidades da região passam atualmente por um boom no mercado imobiliário, com o surgimento de inúmeros condomínios, loteamentos e edifícios. Ao produzir esse vídeo, tivemos o objetivo de mostrar a força da relação entre os acontecimentos políticos, sociais e econômicos que, mesmo ocorrendo do outro lado do mundo, podem afetar negativa ou positivamente as nossas vidas. Quando o secretário de Agricultura norte-americano Earl Butz, lá pela década de 1970, proibiu a exportação de grãos, mesmo sem ter essa intenção, deflagrou uma reação que beneficiaria o distante oeste baiano. Vale lembrar que a chegada das universidades e a explosão demográfica decorrente da vinda de 7.000 cearenses para a implantação do quarto BEC também foram processos muito importantes para a formação deste rico e moderno oeste baiano que conhecemos atualmente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um abraço a todos e até a próxima produção.